nesses 24 anos aí que eu trabalho com isso, desde o meu primeiro momento, eu tenho muito claro o que é que me levou a trabalhar como especialista em educação internacional. Porque eu acredito na transformação que nós, enquanto seres humanos, temos ao fazer uma experiência de intercâmbio. Ela é uma transformação que eu acho que só quem vive pode falar. Porque ela é uma transformação que muitas vezes o que te leva para fazer um intercâmbio é: eu quero aprender inglês. E aí você vai para fazer o intercâmbio pensando: poxa, eu quero aprender o inglês, eu vou aprender fazendo o intercâmbio. Mas quando você chega na experiência, você vê que foi muito mais do que aprender inglês que aconteceu naquela experiência. Então isso aconteceu comigo. Eu fiz um intercâmbio e eu comecei a trabalhar com intercâmbio porque eu perdi um voo e eu cedi o meu lugar para uma pessoa embarcar. Depois eu conto essa história, muito interessante. E eu até vou falar um pouco mais sobre essa história aqui. O que acontece? Eu estava indo fazer o meu intercâmbio com 21 anos de idade, eu já tinha minha escola, eu já tinha o meu negócio, e eu achei que se eu não fosse para a Inglaterra aprender inglês, eu não ia resolver o meu problema de inglês. E eu achava firmemente que eu tinha que fazer um intercâmbio, eu tinha que sair do Brasil, porque alguma coisa me chamava para que eu tivesse ali realmente um inglês fluente, que eu resolvesse aquele problema de vez do inglês. E aí, na hora de embarcar, teve um overbook e meu voo não saiu. E eu acabei, fiquei com eu e mais uma moça, sem lugar no voo. A menina era menor de idade e a tia estava levando essa menina lá no Rio para embarcá-la. E como tinha 2 lugares, o cara me ofereceu o lugar, eu falei: não, pode ir, porque ela é menor, você veio de BH para o Rio só para embarcar sua sobrinha, então pode ir, eu tô sozinha mesmo, eu espero o próximo voo, não tem problema. E essa pessoa achou que eu fui muito generosa e falou: não, você tem aí uns tickets para jantar. Eu nem sabia que a gente poderia pedir isso à companhia quando acontecia um overbook. Na época não tinha nem internet, né, gente? Vamos combinar. Mais de 25 anos atrás. Então, quando a gente foi jantar, eu fui jantar com essa pessoa que já tinha 10 anos de experiência em turismo. E nesse jantar eu comecei a perguntar tudo como funcionava. E durante o meu intercâmbio, eu realmente achei que aquilo poderia ser uma oportunidade. E quando eu voltei para o Brasil, eu queria que mais pessoas vivenciassem aquilo que eu vivi, porque foi muito mágico. Então foi aí que eu comecei a trabalhar como especialista em educação internacional, montei uma empresa especificamente para aquilo e daí não parei mais. Então, hoje quando eu recebo esse vídeo, assim, que me deixou muito emocionada, porque é um vídeo muito interessante, você vai ver que é um pai de família e o primeiro filho dele que eu mandei para fora já é médico hoje, já é médico. Então, realmente mostra aí uma consistência de anos de dedicação. E o último foi agora, junto da pandemia, ele era o último e ele tinha que fazer o intercâmbio, a gente não tinha outra época, então vamos fazer durante essa pandemia. E foi uma época que a gente enfrentou muitas coisas, né? Obviamente que com os anos de intercâmbio, eu realmente ganhei muita experiência, que eu acho que a experiência ela vem muito com a prática, né? Foram várias situações ao longo dos anos que eu consegui aí vivenciar, porque o intercâmbio ele é uma coisa muito dinâmica, envolve pessoas, outros países, então as pessoas podem ficar doentes, pode ter um problema como acontece agora, né? A gente tem na pandemia, tem um fechamento de fronteiras. Então, ao longo dos anos, esses anos todos de experiência, eu acho que eu ganhei aí muita tranquilidade para conseguir achar soluções. Então, num momento tão complexo como esse momento da pandemia, eu acho que esse depoimento realmente ele vem coroar aí anos de trabalho e eu fico super feliz de fazer parte da vida das pessoas, né? Uma das coisas que eu sempre faço
para as pessoas é pensar como se elas fossem ou eu mesma vivendo aquela situação, ou me colocar no lugar dos pais, né? Então, como eu fiz o meu intercâmbio, eu vivi todas as experiências de um intercambista. Na época, eu fui sem auxílio nenhum, fui sem orientação alguma. Então, eu me senti muito desamparada, eu me senti muito perdida em determinados aspectos. E quando eu resolvi fazer diferente, fazer para os meus alunos uma coisa diferente, é para que eles não vivessem a parte difícil do intercâmbio. Não que ela vai deixar de ter saudade, que a gente vai deixar de enfrentar algum problema no intercâmbio, mas quando a gente tem uma boa estrutura de produtos, então de seguro, de tipo de rota, detalhes. Na hora que a gente planeja isso com muito detalhe e com muita precisão, já pensando em diversas coisas, realmente a experiência se transforma, não é? Então, eu deixo com vocês aqui esse vídeo. Eu acho que para você que está pensando em fazer intercâmbio, eu acho que é legal ouvir esse tipo de relato, não é? Porque o relato de outra pessoa pode despertar em você também a vontade, não é? E realmente hoje eu penso que a gente tem um mundo muito grande pela internet, a gente consegue pesquisar muita coisa, a gente consegue acessar muita coisa. Óbvio, é uma ferramenta incrível, mas eu penso que a experiência de quem vai organizar uma viagem dessa natureza, ela é muito importante, porque ela aí vai tratar de detalhes para minimizar problemas e minimizar dificuldades, não é mesmo? Então, vamos ficar aqui agora com esse depoimento e eu agradeço muito, né, esse carinho que eu recebi, é tão legal, tão gostoso receber esse carinho, não é? Olá, meu nome é Gabriel Coutinho, eu sou mineiro, moro aqui no Pará há praticamente 20 anos, sou cirurgião vascular. Eu gostaria de falar um pouquinho da minha experiência com o intercâmbio. Eu tenho 3 filhos, o Lucas, o Alexandre e o Lourenço. Todos os 3 fizeram intercâmbio também na Inglaterra, em momentos diferentes. E as 3 oportunidades eu confiei à minha família, com a Tatiana, em Belo Horizonte, através do Grupo Arca, que eu a conheci e vi o tamanho dessa profissional, a responsabilidade que ela assume, a dedicação, a competência com que ela lida com todos os imprevistos que possam acontecer. Inclusive, meu último filho foi agora num momento delicado que o planeta atravessa, que foi na pandemia do Covid. O Lourenço chegou a pegar a segunda onda na Inglaterra e ficou 4 meses na Inglaterra. Tivemos até uma certa dificuldade para trazê-lo novamente, porque a fronteira estava fechada. Enfim, mas tudo isso a Tatiana resolveu com a desenvoltura, com a competência, com a responsabilidade, de forma que eu fiquei plenamente tranquilo, confiante, e entregaria novamente os meus filhos para que ela pudesse conduzir o melhor intercâmbio, e realmente isso aconteceu com cada um deles, um aproveitamento sensacional. Voltaram com uma experiência de vida, uma experiência com a língua, com a imersão na língua inglesa. Então, além de falar uma situação pessoal, eu aproveito essa oportunidade para agradecer também, porque realmente eu estou muito satisfeito com o trabalho da Tatiana, do Grupo Arca, enfim, com a dedicação que eles tiveram com os meus filhos. Inclusive, eu também fiz intercâmbio em Liverpool. Enfim, Tati, muito obrigado e espero vocês que possam estar vendo esse vídeo agora, que realmente decidam pelo melhor caminho. O meu foi com a Tatiana e eu faria esse caminho novamente. Obrigado, boa sorte a todos.